lembraria três coisas. A primeira é, vejam que coisa singular a nossa época. A nossa época deve ser, a nossa época eu digo, de 20, 30 anos para cá, deve ser a primeira época em 200 anos de história, em 2 séculos de história, que trata a noção de revolução como uma mera fantasia. Eu diria, a noção de processo revolucionário, ela organizou a história do Ocidente de uma maneira, não só do Ocidente, mas história global. Se tem alguma coisa que permitiu a constituição de uma história global, é a noção de processo revolucionário. Ela organizou de maneira absolutamente explícita e forte. Eu não digo desde a Revolução Francesa, eu poderia voltar atrás, desde as revoltas camponesas de 1525 na Alemanha, né, onde a questão fundamental, embora ela fosse uma revolta marcada pela radicalização da reforma protestante, do Thomas Müntzer, mas ela tinha como elemento central a ideia de que, bem, as condições fundamentais do reino dos céus devem ser realizadas aqui e agora. Ou seja, então você percebe essa possibilidade de que o sofrimento social produzido pelos processos de reprodução material da vida, pela configuração das estruturas de reprodução econômica, pelas dinâmicas de espoliação, pelas dinâmicas de opressão, certo? Que se articulam conjuntamente, opressão de raça, opressão de gênero, opressão ligadas às estruturas da sexualidade, essa possibilidade de que é possível uma ordem social que não seja reiteração desse processo, organizou toda a nossa história. Então, a não ser que o Grêmio de Estudantes seja um Grêmio de Estudantes histórico, é possível, né? Mas de toda maneira, eu diria, mas você percebe, o mínimo que eu acho que a gente poderia fazer é levar a sério o que foi um dos motores fundamentais do processo histórico no Ocidente. E que, entre outras coisas, mais uma vez, ele organiza dinâmicas nos seus múltiplos horizontes da história global, da China à União Soviética, ao processo das lutas por emancipação dentro do continente africano. Então você percebe, eu diria, ao contrário, isto mostrou, entre outras coisas, esse tipo de paixão da evolução mostrou, entre outras coisas, as potencialidades, digamos, ou a procura, porque você pode sempre falar, sim, mas as revoluções, essas revoluções, elas não realizaram aquilo que elas prometiam, né? O que eu acho uma colocação extremamente problemática, porque se você pensar bem, é um tipo de colocação que você pode descrever todo e qualquer processo histórico assim. O republicanismo também não realizou aquilo que ele prometia. As estruturas institucionais da democracia liberal também não realizaram aquilo que ela prometia, certo? Os processos de enriquecimento que seriam imanentes às promessas da mão invisível do capitalismo não realizaram aquilo que ele prometia. Nada, do ponto de vista do fracasso, o fracasso é muito claramente partilhado por todos, né? Mas isso significa simplesmente, entre outras coisas, que estas dinâmicas são dinâmicas de longa duração, são, digamos, de longa história, né? E é importante que elas sejam compreendidas dessa forma, né? Então, de nada adianta você falar, não, mas veja bem, os processos revolucionários não deram certo. Mas o que significa não dar certo?